também do Bahia, que tipo assim, é esse mesmo jogo que eu quero. Eu já tô ganhando, eu tô fora de casa, eu vou fechar a casinha, você finaliza desde que não leve perigo. E era isso que o Vasco fazia, finalizava. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Eu esperei pra fazer um vídeo desse. O parceiro Joãozão não tem paz, meu irmão. O Joãozão não tem paz. Ele e o Casimiro aí, que é vascaíno, após torcedor do vascaíno, não fica feliz por muito tempo não. Um dia desse o cara tava jogando a final da Copa do Brasil. Agora os caras já tá pistola. E o Joãozão ficou pistola, descascou a banana. E ele falou algo curioso que nem o técnico Diniz falou. O Bahia conseguiu fazer o que queria no jogo. Quando ele quis jogar, ele quis jogar. Quando ele quis dar bola ao Vasco, ele deu a bola. E o Vasco não levou muito perigo ao gol do Bahia, não. Mas vamos ver aí o sofrimento do Josão, o que foi que o Josão falou da partida. E, sem mais delongas, vamos pro vídeo. A falta foi marcada, o Coutinho bate, o goleiro pega, a gente fica no quase. E depois o que vai acontecer? Acontece o gol do Bahia. Cadê aqui o gol, a bolinha aparecendo e tal, o gol. Cara, bizarro, ridículo. Vamos lá, olha só, numa cobrança de escanteio, aqui tá o Everton Ribeiro. Aqui tem dois jogadores marcando não sei o que. Eu acho que tinha alguém do Bahia aqui, e se foi esse o caso, é por isso que o Coutinho tava aqui. E o Andrés Gomes, eu não sei o que tá fazendo, eu não sei. Enquanto isso, cara, olha a marcação do Vasco. Dois jogadores do Bahia sozinhos. Aí vai acontecer o cruzamento no escanteio. O cara vem sozinho aqui, Luciano Juba chuta. Gol do Bahia. Ô, gente, vamos parar a imagem aqui, ó. Vamos parar a imagem aqui. Tem muita gente que defende o Diniz falando que o problema é que tá tendo muito erro individual. E aí isso eu respondo com, pô, se tá tendo todo jogo erro individual, talvez não seja tão individual assim. Talvez seja mais estrutural. Não é possível que todo jogo alguém fale individualmente e nunca é culpa de ninguém, a não ser a própria pessoa que tá errando. Enfim, além disso, passando desse argumento, isso aqui não é claramente um erro de time que tá sendo mal treinado, isso aqui não é claramente um erro de estrutura, isso aqui não é claramente um time que parece que não treina a bola parada, parece que não treina. Cara, como é que você deixa dois? Na falta de um tinha dois. Se um não faz, tinha outro. Aí, cara, é foda porque... Peraí. Aí é foda porque... Ah, não, mas o Vasco teve muito mais finalizações no jogo. Não adianta. Se você for permitir isso aqui... Pô, não dá pra... Enfim, aí o que acontece? O Juba faz o gol. Existe, obviamente, sim, o mérito do Bahia. O escanteio muito bem cobrado pelo excelente Everton Ribeiro. A finalização do Juba é muito boa. Mas, cara, é mais demérito de uma zaga que tá completamente arregaçada de perna aberta do que mérito aqui do Bahia, que tem seus méritos, mas eu acho que o demérito é maior. Ridículo. Ridículo. E aí, cara, assim, é individual? Ou é uma estrutura de treino completamente errada, jogador que não sabe aonde é pra tá, ou talvez o jogador tá na onde o técnico mandou, o problema é se o técnico treinou aqui delícia. Dessa forma, o que a gente tem? A gente tem ainda no primeiro tempo o Vasco tentando mais várias vezes. Aqui vem o chute do Andrés Gomes, que para no goleiro. Ele, Andrés Gomes, que pra mim segue sendo o melhor jogador do Vasco. Pra não parecer que o Andrés Gomes é, sei lá, o Pelé que renasceu, eu acho que ele tá dando indícios que a finalização não é lá grandes coisas não. Então talvez ele peque nesse sentido aí. A finalização dele parece ser um problema. Dito isso, ele corre mais do que eu de carro. Assim, o Andrés Gomes é bizarro. O Andrés Gomes, ele tem um fôlego, ele tem uma velocidade que seria capaz de tomar multa passando a pé aqui na rua, tá ligado? Ele corre muito, ele tem um drible curto também muito eficaz, ele leva muito perigo quando vai no 1 contra 1 e consegue invadir a área pela... Sacando enquanto estava com o pulmão, levou perigo ao Roman Gomes, viu? O Roman... Ele também é Gomes, viu? O Roman Gomes passou sufoco com ele, mas o Roman joga muita bola. O Roman anulou ele no segundo tempo, cara. Esse maluco aí, no segundo tempo, ele caiu muito. Principalmente, eu acho que pelo cansaço. Mas enquanto ele tava com o pulmão, o cara levou perigo. Lateral, só que tá faltando lá o resto do time acompanhar. Enfim, ele tem jogado muito bem. E dessa seguinte forma, termina o primeiro tempo, o Vasco tava perdendo, e aqui a gente começa os números. Olha só o que a gente tem aqui. Posse de bola, que é uma característica do Diniz de sempre ser elevada, esquece. Hoje, 51-49, também conhecido como margem de erro, ou seja, tava igual, certo? Nem posse de bola mais não teve. Porém, em finalizações, lembra que no jogo contra a Chapecoense tinha 17 finalizações do Vasco só no primeiro tempo? O que é, assim, muita coisa. Hoje não ficou muito longe disso não. Olha só, a gente teve 14
finalizações do Vasco contra somente 6 do Bahia. E aí, se você qualifica melhor isso, das 14 do Vasco, somente 4 foram no gol. Das 6 do Bahia, 3 foram. Ou seja, finalizações com perigo de verdade é praticamente a mesma coisa. E aqui, cara, é que começa o problema pra mim. Se você olhar só os números, esses aqui, e não olhar o placar, você parece que acabou de ver um time que jogou muito bem. Então, se você olha isso aqui, você tem a impressão que o Vasco estava bem, que talvez tenha sido um azar, né, ter terminado perdendo o primeiro tempo, e aí pode até ser que realmente tem um quê de azar, de uma bola que não entra, que não sei o que lá e tal. O ponto é que assim, o Bahia conseguiu fazer o que ele queria, fazer um gol e fechar a casa. Fazer um gol e permitir que o Vasco ficasse com a bola. Então, se o Vasco tem muita bola, se o Vasco tem muita possibilidade de finalizar, de levar perigo, eu acho que, cara, é muito também do Bahia que, tipo assim, é esse mesmo jogo que eu quero. Eu já tô ganhando, eu tô fora de casa, eu vou fechar a casinha, você finaliza desde que não leve perigo. E era isso que o Vasco fazia, finalizava sem levar perigo. Se você... Coisa que o Diniz não conseguiu entender. O Joãozão entendeu, né? O Bahia quis aquele jogo, o Bahia deu a bola ao Vasco, o Bahia fez isso também contra o Vitória, por mais que fosse sub-20, né? Mas contra o Corinthians, pronto, contra o Corinthians o Bahia também fez a mesma coisa, o Bahia fez o gol, virou o jogo e falou, toma aí, ó, vá, faça o que você quiser com a bola aí. E o Corinthians não levou muito perigo também no gol do Bahia, não. A defesa do Bahia tá jogando muito bem. Olhar mais de perto, tem estatística de finalização que chega no gol, e tem a tal da chance clara, que é aquela chance que, tipo assim, pô, não tem como perder. Chance clara, o Vasco não teve nenhuma no primeiro tempo. Nenhuma. Ou seja, cara, não, eu acho que jogou bem, mas é todo dia a mesma história. É todo dia, sei lá, igual contra a Chape, foram 10 escanteios só no primeiro tempo, nenhum gol. Vamos para o segundo tempo. No segundo tempo, o Diniz vai mexer no time, vai fazer umas trocas ali, o time vai crescer, e aí começa o segundo tempo, ele de fato faz trocas. 17 minutos. Aí você fala, ué, mas por que você não colocou nada antes desses 17 minutos? E os outros 16? É porque não teve praticamente nada mesmo, não. Ou seja, problema. E aí aos 17 entra o Marino Hinestrosa, entra o estreante Spinelli e volta o titular Paulo Henrique. E o time não muda praticamente nada. E aí, prova de que o Vasco, mesmo com as alterações, mesmo com o Diniz mexendo, mesmo com o Diniz no intervalo falando, não mudou praticamente nada, é que, na verdade, se você for parar para observar com clareza mesmo, o Vasco piorou no segundo tempo. Prova disso é o quê? Quem chegou mais perto de fazer o gol foi o Bahia, que já estava ganhando, que praticamente nem tentava atacar, mas que em um momento meio do nada lá conseguiu achar um contra-ataque, e aqui saiu cara a cara com o gol, só que aí foi tentar encobrir, acho que é o Juba que estava nesse lance, e a bola passa perto da trave, perto não é gol, o gol não acontece, o Bahia é quem teve a melhor chance do segundo tempo, e dessa forma termina o jogo, o Vasco perde mais uma vez, e agora a gente vai entrar no que é a melhor parte do vídeo, mas é o que mais mostra que a coisa tá feia pro Diniz. O Diniz já deveria ser demitido? Eu acho que ainda não vai ser, mas vamos lá, vamos comentar aqui novamente. Rapaz, não é brincadeira não, velho, mas curioso que ele teve uma leitura de jogo melhor do que o Diniz, que eu trouxe mais cedo, né, o Diniz, o Vasco foi 100% melhor do que o Bahia. E quando você vai pegar finalizações no gol, tá o Vasco com 4 e o Bahia com 3. Posse de bola, mesma, quase parecido, né? Chances claras de gol, o Vasco não teve, né? Eu acho que só teve aquela no final ali que o Gabriel Xavier tirou a bola ali, brecou o chute, né? Acho que foi do Puma, não foi? Puma Rodrigues. Então assim, cara, eu gosto do Josão, mas eu acho legal a análise dele. E ele deu esse crédito aí, foi bem, velho. O Bahia fez um bom jogo defensivamente. Talvez não foi um bom jogo de controle de bola, de ataque, né? Acho que no primeiro tempo o Bahia errou muita saída de bola, né? Muita vida ali para sair, o Bahia saiu estabanado. Mas no segundo tempo, o Rogério Ceni mudou a equipe só com as palavras, né? Só com o intervalo ali, o Rogério Ceni conseguiu organizar a defesa, né? O Canu ali ainda tentou dar uns 2 gols, meu Deus do céu. Mas depois, e a chance mais clara de gol foi o do Bahia aí. Então o Bahia tá de parabéns. E meu parceiro Josão, aquele abraço se estiver vendo esse vídeo, sou fã seu. Mas você sofre, meu homem. É isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!